Senhores, ontem à tarde, já como a gente tem mais tempo, né, não tá aquela loucura toda do futebol acontecendo, eu me debrucei sobre a questão do Jefinho. E eu lembrei muito do que eu tinha feito é, lá, eu não vou lembrar que ano, lá na Rádio Grenal, com o episódio do Gabriel. Quando na época todo mundo batia, que era 2 cirurgias, e a gente conseguiu levantar e descobrir que na verdade eram 5 cirurgias. Aí ontem eu fui me debruçar sobre a situação, fala com um, fala com outro, liga para um, liga para outro. Eu só, ó, quem pode falar melhor isso aqui é o fulano, é o Beltrano. Aí primeiramente eu cheguei ao nome, né? O que é um médico de extrema importância, que é o Dr. Geraldo Schuch, que faz as cirurgias já há algum tempo, né? Para o Grêmio, que é inclusive responsável lá por um dos setores médicos da Santa Casa de Misericórdia. E aí, olha, quem operou foi o Dr. Geraldo Schuch e tal. Porque a gente já passou por várias situações, né, de jogadores que tiveram a cirurgia de LCA, de ligamento cruzado anterior, rompeu o enxerto e ele precisou. O Douglas, né, passou por essa situação. E outros tantos jogadores com problema de joelho no Grêmio, né? Eu lembrei aqui do Marcelo Oliveira, eu lembrei do Leonardo Gomes, eu lembrei do próprio Gabriel, mais antigamente, lá em 2007, o Teco. Mas vamos lá. E aí eu conversando com algumas pessoas. William Magrão e Jonathan Robert tem que estar na tua lista aí também. O Jonathan Robert agora mais recente, né? Inclusive, bem mais recente, né? O William Magrão também mais antigo, o Jonathan mais recente. Mas aí, o Conrad, eu conversando com várias pessoas, as informações que eu obtive foram as seguintes. O Jefinho, primeiro, a situação contratual do Jefinho. Contrato até o final do ano, ele deve voltar aos gramados agora em setembro. O Jefinho rompeu o ligamento cruzado anterior no início de maio do ano passado. Aí ele operou no final de maio do ano passado. Esse processo de recuperação, a gente conversando com jogadores que já passaram por essa cirurgia, tipo, tu opera hoje, cara, acho que em 2 dias tu já começa naturalmente a fisioterapia, né? De uma forma mais lenta e tal. E aí eu perguntei para alguns ex-jogadores sobre quando é que tu volta a correr. Aí todos me disseram assim, cara, normalmente tu volta a correr perto do 4º mês. Quando tá perto, porque existe um entendimento que antes desse período de 4º mês, tu pode expor a algum tipo de exigência da cirurgia que é desnecessário, que não vai agregar nada. Então tá dentro desse cronograma lá de 7, 8 meses de recuperação. O Jefinho voltou a correr antes do 2º mês. A gente tá falando aí de metade do período de recuperação. Menos de 2 meses, o Jefinho fica até feliz e começa a contar para todo mundo. Olha, tô feliz da vida, porque eu comecei a correr menos do que todo mundo que operou me disse que ia correr. Beleza, ele volta a correr. Quando ele tá ali no 4º mês de recuperação, que era para ele começar a correr, mas ele já estava lá no trabalho com bola, ele fazendo um exercício de bate com um lado, bate com o outro do pé, ele sentiu um estalo e uma dor. Aí, naturalmente, o que vem na cabeça do jogador? Cara, será que eu ponho o mesmo local da cirurgia? Reclamou e tal. Não, mas pode ter sido uma pequena torção. No outro dia ele tá com mais dor e o local tá mais inchado. Aí já começa o cara a entrar em desespero, né? Rompe de novo. Aí fala com um, fala com o outro, leva pra cá. Não, aí aperta aqui, aperta lá. Não teve problema nenhum, mas para tirar tuas dúvidas, vamos fazer um exame de ressonância. Aí ele vai pro exame de ressonância. E aí o pessoal no entorno do Jefinho começa a perguntar, né? Tá, e o laudo, e o laudo, e o laudo, e o laudo? E não saiu o laudo. Não, o laudo saiu, mas a gente tá conversando lá e não vazava esse laudo pro principal interessado, que é o paciente. Aí o que faz o staff do Jefinho? Consegue, indo na clínica e explicando só, tivemos aqui, e descobre o seguinte, que tinha lá no final do laudo, sugestivo para caso de rompimento de enxerto. Sugestivo, mas vai se averiguar mais o exame. Aí começa as discussões, discute de cá, discute lá, e fala com o médico, que é isso, estão colocando em dúvida o meu diagnóstico, o meu tratamento, tal, começa a discutir, aí senta todo mundo para conversar de novo. E aí se chega à seguinte conclusão. Só, olha, vamos fazer novamente, eu não sei o termo técnico, tá? É como se tu fosse fazer uma artroscopia e é colocado uma microcâmera que consegue visualizar a parte de dentro, né? E aí se diz o seguinte, olha, vamos ali, provavelmente seja um problema num menisco, mas a gente vai passar por ali e para tirar as dúvidas de vocês, para provar para vocês que está tudo certo, a gente vai olhar também lá o LCA reconstituído. Beleza. Aí se vai para o procedimento, que era um procedimento de raspagem que era necessário.
Olha, isso aqui é normal, não vai avançar em nada a recuperação dele, vamos passar por esse procedimento de raspagem. No meio do procedimento, a família é comunicada que, olha, realmente tem um rompimento parcial, ele não é total. Ou seja, já muda completamente o procedimento, em meio ao procedimento. Mas olha, não é total. Depois se descobre que era um rompimento de até 70%. Realmente ele não é total, né? Mas convenhamos que é quase perto do total. E aí volta. E aí, ontem eu fiquei, no meio dessas pessoas que eu conversei à tarde, eu ouvi um nome que foi altamente citado de maneira positiva e que acabou de sair do Grêmio. E talvez tenha saído por isso. Rafael Barlesi. Que quando o Barlesi ficou sabendo do que estava acontecendo, porque esse tratamento inicial ele é feito, é operado pelo médico que opera todo mundo, mas ele é tratado lá na base. Teve algum erro em algum momento lá. E não adianta ficar bravos, tá? Não adianta ficar bravos. Me justifiquem o porquê que aconteceu. Vamos tornar público, então? Aí fica mais fácil. Torna a história toda pública e tá tudo certo. Então, a partir desse momento, que aí ele passa a ser tratado pelo departamento profissional, que é a recuperação que ele está tendo agora, justamente para voltar lá em setembro. E isso automaticamente implica, porque se eu tô do lado do Jefinho passando por tudo isso que passou, vocês renovariam o contrato do Jefinho? Eu, particularmente, não renovaria. Então tem uma situação aí, cara, eu tô trazendo o detalhamento da situação. Teve erro médico? Teve erro no tratamento? Se tratou ele de uma maneira, no momento da recuperação, acelerada para o processo? A gente está falando de um menino que valia aí 50, 60 milhões de euros. A proteção de cláusula de contrato dele. Mas é só mais um caso em um clube que já tem um histórico ruim quando é para tratar joelho de jogador, senhores. E hoje ele é tratado, viu, Bagé? Eu tenho detalhes de todo esse cenário aí. E ele é tratado hoje no profissional, não é mais tratado na base. Sim, sim, eu sei que tu falou, só tô reafirmando, né? E não é normal isso acontecer, por isso. E ele foi operado na Santa Casa, e foi a última ação que o Grêmio fez com operações na Santa Casa. De lá para cá, o Grêmio só opera no Moinhos. Claro que a culpa não é da Santa Casa em si, tá? Mas deixou de usar o profissional que usou por várias vezes. Se eu não me engano, a primeira operação dele foi feita pelo médico que também operou o Jonathan Robert. Tá? Então fez a mesma intervenção cirúrgica. Só que, nesse caso, eu sou obrigado a falar que o profissional salvou o menino da base. Porque se não fosse o Barlesi e o Dr. Rabaldo, os dois acabaram... o Dr. Paulo Rabaldo, e eles acabaram assumindo ali e para pegar e não, peraí, vamos ver isso aí, e puxou e de lá para cá foi pro profissional. Claro, isso é muito grave, Bagé, mas é mais ou menos o que eu venho falando aí há meses para vocês, e por vezes eu sou chato aqui no programa. Várias vezes vocês brincam comigo, dizendo que eu sou chato e tudo mais. Eu vou repetir, cara. Salvem a base. Olhem para a base. Olhem para a base. Começaram a sair os esqueletos do armário. O esqueleto 1 saiu. Vai ter esqueleto 2, esqueleto 3, esqueleto 4. Então, isso aí é amplo. Quando eu falo para o torcedor, preste atenção, já que agora é ano de eleição e você quer saber projetos e tudo mais, preste atenção aos movimentos políticos que estão na base hoje. Preste atenção o que eles fizeram para ajudar o clube. Preste atenção os que estão lá, os funcionários, o que estão ajudando ou não. O Grêmio está indo viajar hoje para fazer uma batalha contra o Bahia na 20, porque se perder vai praticamente voltar rebaixado. Vocês acham que isso é normal? Aí o Bagé vem aí no destaque dele e vai fazer um dossiê de um menino que tem uma multa de 80 milhões que não consegue recuperar de uma lesão no joelho. Aí às pressas o Grêmio quer vender. Até convenhamos, essa questão da venda aí, pô, é só vocês ligar o A com o B. Qual é a moral do empresário, do jogador, vender o jogador agora e pegar 10%, 20%, sendo que em dezembro pode pegar 100%? Óbvio que o Grêmio tá desesperado, né? Ele vai ficar livre, né? Ele vai ficar livre. Sim. E até ontem eu trouxe a informação, viu, Bagé? O Internacional só tá esperando, viu? Só tá esperando chegar o IML. Só tá esperando chegar o corpo pra tentar pegar. O Internacional tá de olho no menino. E um tempão, porque viram que fizeram M. E opa, é uma ocasião de a gente pegar uma joia.
Se eu não me engano, a multa dele tá em 80, tá? Em 80 milhões, não em 60. Se eu não me engano, Eu lembrava 80. de 60. Deve ser mais, então. Mas caso e... do... Vai, Por pode ir, favor, pode ir. Fábio. Não, pode ir, não era nada importante. É que esse caso do Jefinho, ele é o exemplo claro daquilo que a gente tem falado com frequência, das dificuldades que o Grêmio tem apresentado em todos os seus setores. Ah. Óbvio que um possível erro médico, ou uma possibilidade de erro, né, que é importante que, né, pelo menos da minha parte, coloque desta maneira, é ainda mais grave, né, porque são profissionais externos ou internos que não têm, né, a capacidade ou não tiveram a capacidade para fazer tal cirurgia. Eu acho que seria importante, acho que o Barlesi mesmo já disse que pode falar agora, que em algum momento ele se manifeste, né, deu uma entrevista, porque ele era o chefe do departamento, né, de ciência, saúde e performance do Grêmio, mesmo que do profissional, porque esse caso parou no profissional, né? Como bem citado por vocês aí, o profissional foi quem salvou, vamos colocar entre aspas assim, o caso do jogador depois dos problemas que aconteceram nas categorias de base. Agora, o presidente Alberto Guerra está onde nesse caso, né? Porque é só um jogador, Diogo, haverá alguém de dizer, né, no chat ou em algum lugar, é só um atleta, como é que o presidente do clube vai se preocupar com um jogador só? Não, acho que não é um jogador só, né? É um caso muito específico, né? De um atleta ativo do clube, de um atleta que tem uma multa alta, que a projeção era muito boa e aparentemente, né, sofreu com um erro. Então, assim, acho que o presidente precisava se movimentar pelo menos para tentar entender. Chama quem determina na base lá e diz assim, tá, mas vem cá, alguém me explica aí por A mais B o que aconteceu com o Jefinho, por favor? Eu quero saber. Alguém me conta aí. Só me conta. Depois a gente vê o que vai acontecer. Primeiro me conta. Me parece que isso também não aconteceu, né? Eu vou te dizer, se o Internacional levar esse jogador aí, a gente nunca vai torcer para o rival, né? Pelo menos eu nunca vou torcer a favor do rival. Mas vai só escancarar, né? Só vai escancarar o quanto o Grêmio virou um clube deficitário em vários setores na gestão atual. Porque, pô, entregar de bandeja um cara, por mais... Eu já vi muita gente manifestando aí nas redes. Ele não é tudo isso, sei lá o quê. Cara, acho que não é esse o mérito. Não importa se ele é craque ou não. Importa que ele é um ativo do Grêmio que pode sair do clube de graça para jogar no rival, sabe? Então, assim, desculpa, mas alguém precisa explicar melhor essa situação.